Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar uma série para falar sobre o tempo certo, o tempo que é vivido da maneira certa, à luz da palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre como a Bíblia explica o modo de viver o passado, o presente e o futuro. Então, a Bíblia nos ensina sobre como lembrar do passado, como viver o tempo presente e como olhar para o futuro. É o que vamos aprender, e nesta primeira mensagem, nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o passado. Como lembrar do passado da forma como Deus deseja que lembremos e como usar esta lembrança para viver da maneira que Deus quer. É o que vamos aprender, refletir juntos a partir de agora. Então a palavra de Deus nos ensina o jeito certo de lembrar do passado. Inclusive, quando temos excesso de passado e principalmente quando estamos presos ao passado, mesmo que sejam as coisas boas do passado, nós vamos sofrer, vamos ter dificuldades na vida. Então, o que a palavra nos ensina? São vários os textos, são vários os ensinamentos que a Bíblia nos mostra. Então, eu destaquei no capítulo 43 de Isaías, no verso 18, uma palavra que Deus leva ao povo de Israel para que eles atentem para as suas lembranças, como viver essas lembranças e principalmente como olhar para o futuro que Deus estava preparando para o povo naquele tempo. Veja só, Isaías 43, o verso 18, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Veja o que Deus está dizendo. O Senhor não está dizendo ao povo de Israel para terem uma amnésia. Não é isso. O Senhor está dizendo que o povo de Israel precisava, claro, lembrar do passado, porque não dá para esquecer, mas olhar para frente e olhar para aquilo que Deus estava preparando. Então, excesso de passado pode ser a lembrança das glórias do passado. E aí muitos olham para trás e pensam: naquele tempo eu tinha isso, eu fazia aquilo, eu tinha tantas coisas, tantos sonhos, tantas coisas que realizei, que conquistei. Não podemos ficar presos às coisas que conquistamos no passado. E muito menos às nossas derrotas, aos nossos sofrimentos, aos nossos ressentimentos, a coisas negativas do passado. No passado, naquele tempo eu vivi isso, eu sofri. Não. A Bíblia não nos ensina a ficar presos nem ao passado glorioso de conquistas e muito menos à vida de sofrimento. Podemos e devemos lembrar, mas como uma referência, porque precisamos olhar para frente. É assim que Deus nos ensina. O povo de Israel, quando estava no deserto, começou a lembrar de coisas que viveram no Egito, no meio da escravidão, e começaram a considerar aquelas situações, aquelas coisas que tinham no Egito, como sendo melhores do que as maravilhas que Deus tinha realizado. O Senhor abriu o mar, o Senhor sustentou o povo, libertou o povo de Israel, fez maravilhas no meio daquele povo, e eles começaram a olhar para trás. Então eu quero te convidar a olhar para frente e, mais especificamente, para a direção que Deus aponta. Lembre-se de uma coisa: excesso de passado em sua vida é falta de confiança em Deus e no futuro que Ele tem preparado. Confie no Senhor e olhe para o alvo, olhe para a frente, olhe para onde o Senhor está apontando. E assim você viverá a vida que o Senhor deseja que você viva. Então eu quero te dizer: siga em frente na direção que Deus aponta e que Deus possa então abençoar a sua vida e que você assim saiba lidar com o seu passado conforme Deus nos mostra. Então vá para o
futuro que Deus tem preparado. E no próximo episódio nós vamos falar sobre o tempo presente, como viver o presente e viver de forma saudável, porque quem não vive o presente, conforme a palavra de Deus nos ensina, pode ficar doente. Então, vamos nos preparar. Até o próximo episódio. Que Deus possa abençoar essa semana. Que Deus abençoe seu trabalho, seus estudos, todas as suas atividades, a sua família. Que Deus possa te guardar, te proteger. Em nome de Jesus. Até a próxima!